antes de tudo, parabéns. Diálogos com Ruth de Souza é um filmaço. Eu me emocionei várias vezes assistindo hoje, antes da nossa entrevista. E primeiro eu gostaria de entender como que esse filme te ocorreu. É claro que a Ruth de Souza é uma pessoa que tem uma história que precisa muito ser contada, merece ser contada, mas eu queria saber como que você chegou à conclusão que você tinha que ser essa pessoa a contar essa história e como que Uhum. essa escolha narrativa de mesclar os depoimentos dela com essas cenas em que ela é representada por outras atrizes nessa atmosfera meio mística, simbólica, que eu acho que retrata meio o processo espiritual da Ruth na carreira dela, como que isso também te ocorreu? Primeiro, preciso começar a falar do meu primeiro filme, que foi Cores e Botas, que foi onde eu conheci a Dani Ornelas, e a Jennifer Lawrence, que também faz a Ruth mais nova no filme, e a Dani faz ela mais velha. E a Dani me perguntou se eu conhecia a Ruth de Souza. E eu falei, nossa, o nome sounds, mas eu não sei exatamente quem é. E aí foi quando ela me mostrou, e obviamente eu entendi que eu sabia muito quem era, porque todos nós vimos a Ruth na televisão ao longo da nossa vida. Então, aí a partir disso, eu tive um primeiro encontro com ela. E aí eu já fui com câmera logo no primeiro encontro. E já pedi licença para filmar. Já saí filmando de cara, assim, um pouco foi meio dessa maneira, assim. Acho que eu estava também num momento, né, de intimidade com a câmera, de dali tá muito presente comigo. E aí a gente foi entendendo que isso daí teria que virar um filme. Mas em princípio era uma ideia de fazer um roteiro, um filme que a gente ia ter um trânsito para São Paulo, e eu queria que ela fosse até o espaço da Vera Cruz, e a gente pudesse resgatar a memória através dessa viagem, né? Era tipo um road movie com a Ruth. Era, mas. E aí, com o tempo, ela foi perdendo. Só que eu demorei muito tempo para conseguir financiar o filme. Então, isso eu fiquei uns 5 anos filmando sem nenhum tipo de financiamento. E aí, nesse meio tempo, foi um tempo que ela perdeu mobilidade. Então, na medida que eu fui conhecendo ela mais e ela foi perdendo mobilidade, eu fui tendo que mudar o meu filme e adaptar o que eu estava pensando para uma outra coisa completamente diferente do que eu tinha começado a pensar. Então, o filme foi tomando outro corpo. E aí, depois de ter já conversado muito com ela, eu tinha uma sensação ainda, depois de 5 anos filmando, que eu tinha muitas entrevistas no qual ela dizia as mesmas coisas com as mesmas palavras. Então eu ficava, uau, tá muito. Me parecia um discurso muito cristalizado e tal. E isso foi me instigando mais para saber mais coisas sobre ela. Então foi nesse momento que eu fui atrás das cartas da Rockefeller, por exemplo, que era, eu precisava achar outros dispositivos que desmontassem esse lugar que ela já estava acostumada a contar a própria narrativa. E aí, então a gente entrou com pesquisa e com várias outras coisas, mas essas cartas para mim foram muito importantes, porque quando elas chegaram, eu comecei a ler elas e eu entrei em muitos conflitos, sabe? Eu fiquei embebida das fofocas dos anos 50 que estavam naquela carta, porque tinha aquele conflito com o Abdias, que tinha várias coisas com o teatro experimental, e aí entender um pouco mais do comportamento dela, porque essas cartas, tipo, ali a gente fala de, sei lá, acho que tem 3 ou 4 cartas ou mais. Mas a gente recebeu um calhamaço de carta, que era a viagem dela desde o começo, desde as negociações até a volta dela. Então, isso deu um material para a gente de compreender a Ruth de uma outra maneira. Inclusive, tipo, tinha coisa de falava de comportamento dela, era muito engraçado, assim, ver. Que aí eu, tipo, então tá, cadê essa Ruth, né? Que essa Ruth que tá pra gente hoje mais velha, muito organizada, com um discurso muito organizado e tal, mas onde tá essa Ruth? E aí, vendo as fotos, você ia encontrando e falava, meu, mas onde está essa mulher que está fazendo uma coisa meio nua de foto? Onde está, né, essa coragem, essa audácia e tal, né? Então, aí virou um desafio também encontrar essa mulher a partir desse espaço que a gente tinha, que embora ela tivesse mais idosa, a gente sabia que isso tudo tinha acontecido na vida dela e que ela já tinha sido muitas pessoas, né? Com muitas forças diferentes, com muitos desejos diferentes. Então, eu fiquei muito interessada para saber.
para além do que ela estava contando, cristalizado, onde que a gente podia chegar a partir dessas conversas. Então, aí virou uma insistência de ficar lá mais 5 anos tentando encontrar esses outros espaços. Mas ainda assim, eu acho que a gente foi criando intimidade, e aí com isso ela foi abrindo mais e ficando mais sarcástica e ficando mais, né, desarmada um pouco num lugar de ter esse discurso mais cristalizado e falando coisas que para mim foram relevantes, então, por exemplo, questão de salário, como é que era, e coisas que ela evitava falar. Mas finalmente ela começou a falar sobre essas coisas, mas ainda assim a gente tinha algumas lacunas que eu não conseguia entender como acessar. E aí essas cenas de ficcionais começaram a surgir um pouco para como um espaço de encontro, de diálogo de outra maneira, assim, porque chegava um limite dessa possibilidade de diálogo. Eu tinha um eu acho que eu fui até o limite do que eu podia ir, por exemplo, para falar sobre amor ou para falar sobre como ela efetivamente se sentia nessas situações de encruzilhada, né? E aí a coisa foi se desenhando dessa maneira. E aí também teve uma coisa interessante porque tinha uma parceira que me mandou uma música da Virginia Rodrigues que está no filme, que era com a Ruth fazendo uma saudação a Nanã e lendo um poema que está no filme, inclusive, que era uma música da Virginia Rodrigues com Tigana Santana. E essa música, quando eu ouvi, ela me levou para um estado, assim, sabe? E aí eu dormi e eu sonhei com uma cena mais onírica, muito mais onírica do que eu tinha pensado para o filme a qualquer momento. Então não existia ficção no filme como projeto. Então ele um pouco a partir dessa música e das minhas dificuldades de diálogo e as lacunas que eu não conseguiria chegar, e aí somou essa música com um sonho, e aí isso começou a se concretizar para mim como uma necessidade do filme, entendeu? E aí eu entendi que a gente precisava trazer esse outro espaço de diálogo para efetivamente conseguir contar essa história da maneira que eu achava que É era engraçado possível e trazendo você falar outras isso. atrizes para esse diálogo, né? Engraçado você falar isso. Você fala no filme mesmo que tem um limite de diálogo ali, principalmente quando você vai falar de amor e de emoção, que a Ruth não se abre, porque dá para ver que você se envolveu muito pessoalmente com esse trabalho, né? E que ela tinha uma confiança muito grande em você. A gente foi construindo, não foi um processo simples e dado desde o começo, né? Embora a gente tivesse a ponte da Dani Ornelas, que era muito amiga dela, e que isso com certeza já trazia uma confiança maior de saber que eu não era uma maluca, né? Que eu estava ali no intuito de efetivamente realizar uma coisa que fosse interessante, mas construir esse espaço, mesmo assim, porque eu ia muitas vezes sozinha na casa dela ou com outros amigos, que não necessariamente era próximo dela. Então isso eu tive que ir construindo a minha confiança com ela diretamente também, apesar de ter outras pessoas que tivessem mais proximidade com ela do que eu. E aí a gente foi realmente, mas foi isso, foram 10 anos, né? É bastante tempo. Assim, tipo, ela ficava, mesmo, quando eu mudava o cabelo, eu levava altas broncas, ela falava, ah, esse cabelo é tão lindo, tá com esse negócio agora no cabelo, não sei o que e tal. Então, enfim, foram muitos cabelos, né? Durante 10 anos. Foram 10 anos, mas teve algum especial que te marcou, Juliana? Algum Então, momento, cara, acho que alguma fala, ah, algum. o final do nosso contato, Sim. né? Porque a Ruth morreu antes da gente terminar o filme. Então, é, foi muito difícil para a gente, para todo mundo da equipe, porque a gente estava prestes a filmar com ela. Então, foi duro, sabe? A gente ela foi pro hospital, a gente foi visitar ela e ela me perguntava o tempo inteiro, tipo, tem material para terminar o filme? Tem material? Você tem material? E ela falava para os médicos assim, olha, eu nunca falei nenhum contrato, não vai ser no meu filme que eu vou falhar. Então, ela estava assim numa cobrança que os médicos resolvessem isso. Então, acho que certamente assim, ali foi um momento muito importante, né, pra gente, assim, porque ela queria que a gente garantisse que ia ter espaço para poder montar o filme, né? Que já tinha coisa suficiente. Eu falava, não, Ruth, a gente já tem muita coisa, a gente tem muito material, sabe? A gente vai conseguir montar o filme, tem muita coisa, tá tudo bem, sabe?
Ela foi uma pessoa preocupada em preservar a memória dela e o legado, né, dela, e você retratou isso também no filme, tem algumas falas dela que mostram isso, e eu ia te perguntar sobre isso, se ela não conseguiu ver nenhum pedaço de um esboço, um rascunho desse trabalho, pronto, conseguiu? Conseguiu. Eu montei, como ela estava muito frágil, eu falei, meu, não sei, foi muito isso mesmo. Falar, vamos montar um teaser para ela, com as entrevistas que a gente já tinha feito, com aquela árvore que desce e tal, com alguma coisa que ela entendesse esse tom onírico que não estava filmado inteiro, e com a música da Virginia Rodrigues e com as coisas que eu achava que eram elementos importantes para ela ver. E a gente botou no final, em breve no cinema, assim. E aí eu lembro que ela estava deitadinha, assim, quando a gente chegou, e falou, deixa eu ver ela. Não, eu quero sentar. Eu não vejo nada deitada, no menos do meu filme, que eu não vou ver deitada. E aí a gente botou para ela, e aí ela, tipo, assistiu e falou, quero ver de novo. Aí, tipo, viu mais uma vez, assim. Aí ela, tipo, ficou com um sorriso muito lindo, e aí foi o dia que ela realmente sentou e agradeceu. Foi muito forte, assim, que ela realmente, não sei, parecia que ela sabia também, porque foi, tipo, a gente já tava 10 anos filmando, nunca tinha acontecido essa conversa. Aí foi, tipo, obrigada porque vocês estão fazendo e tal, não sei o quê, tá sendo muito importante pra mim. Nananana. Foi um momento assim. E aí, logo depois ela foi pro hospital, né? Então foi tipo. E eu tava lá, tava eu, Dani e Jennifer, né? Que eu falei: olha aqui as que vão fazer você. Trouxe elas aqui pra ver se você aprova, ainda fiquei brincando, né? E aí ela, tipo. Foi isso, aí foi tipo a última vez que ela tava na casa dela, né? Depois disso ela foi pro hospital e aí já não saiu mais do hospital. Então, esse momento foi muito impactante. A gente mostrou o navio, eu mostrei pra ela a foto do navio que estava sendo construído e tal, que a gente estava construindo com equipamentos, né, com andames e coisas assim, e ela ficou, tipo, impressionada, assim, a gente mostrando as coisas que estavam, fui mostrando para ela a materialidade do filme, o que que a gente ia fazer, como é que ia ser a encruzilhada, inclusive foi esse dia que eu falei, olha, a encruzilhada é toda feita de café verde, a gente vai fazer um navio no meio do cafezal, e aí ela foi um dia que teve esse momento que ela deu aquela desconectada, sabe? Aquela desconectada quando parece que já tá indo embora mesmo. Que aí ela, aí ela lembrou que o pai dela plantava café também. Ela falou, meu pai plantava café também. Falei, nossa, ela nunca tinha me contado isso, sabe? Tipo, foi uma coisa que ela me contou ali. E aí a gente tava armando todas as coisas no cafezal, e tinha todo um enredo com café, mas que era intuitivo ali, de entender uma outra narrativa. E ela me contou isso naquele dia, assim. Ela falou, meu pai plantava café também. Eu falei, nossa, especial, assim. Na hora que ela viu, né, que era isso que a gente ia usar de materialidade. É Só uma isso. última pergunta que nosso tempo já está acabando. Além da Ruth, você é o nome por trás de Racionais, das ruas de São Paulo para o mundo. Eu queria saber se há algum outro grande nome da história do teatro, do cinema, da música brasileira que você tem vontade de produzir algo a respeito. Pergunta capciosa. Olha, tem- de fato, tem muita gente interessante, né? Mas eu não sei ainda quem seriam as pessoas que eu gostaria de retratar agora. Eu estou num momento muito querendo fazer ficção, porque realmente foram 10 anos fazendo cada um desses filmes, assim, paralelamente. E é uma coisa que toma a tua vida de um jeito muito profundo, né? E aí, agora, nesse momento que eu sou mãe, eu tô querendo ficar um pouco mais com a minha filha, vivendo aqui, construindo um pouco mais coisas. Acho que já foram coisas bem importantes, assim, e acho que esse momento de fazer ficção vai ser bom, e aí talvez mais para frente pensar em outras pessoas que sejam, que possam ter a ver, assim. Mas é isso, esses filmes, eles chegaram para mim de alguma maneira, sabe? Então, eu também respeito muito tempo, assim, como as coisas acontecem. Acho que se tiver outras histórias que eu tenha que contar que sejam de biografia e tal, elas vão chegar para mim, assim.